Fala pessoal, tô fazendo esse vídeo, galera, pra gente comentar um pouco sobre o dia de hoje, né? Um pequeno diário, ver aqui as possibilidades dentro de uma visão, dentro da nossa leitura, do nosso operacional. Bom, vamos lá, galera. O que que é interessante aqui, tá? Eu vou passar a minha visão para vocês. Não necessariamente eu fiz todas essas operações, mas eu quero passar para vocês aqui os pontos de trade para que isso fique como aprendizado para todos vocês que estão assistindo esse vídeo, legal? Bom, o dia iniciou, tá? A abertura do mercado. Ele abriu aqui quase sem gap, né? E galera, aqui eu não vendi, tá? Não fiz uma venda aí, mas haveria sim uma possibilidade de venda, galera, um pouco mais acima aqui, ó. Eu queria que esse mercado viesse um pouquinho mais acima, porque aqui era um ponto de venda que eu tinha marcado, um bloco de ordens, tá? Porque eu poderia estar efetuando a venda. Então, eu esperei que esse mercado fosse vir um pouco mais aqui para que depois eu pudesse, então, fazer a venda, tá, galera? Mas não foi o que aconteceu, tá? E se não aconteceu, então, felizmente, eu não fiz a venda inicial aí, tá? E depois, galera, o que que acontece? O mercado iniciou uma tendência de baixa, tá? Seguindo, tá bom, pessoal? Se a gente tira o zoom aqui, ó, seguindo os dias anteriores, tá? Então ele vem numa tendência e a gente tinha aqui já, ó, uma linha de tendência que estava traçada, tá? Inicialmente ela estava aqui, tá? Inicialmente ela estava aqui, depois dele ter deixado esse topo aqui que continuou sendo válido, não invalidou topos anteriores, então eu atualizei ela para cá, tá? E aí, galera, continuando aqui, o mercado fez um movimento todo de queda, tá? Para mim, nenhum ponto de entrada interessante dentro da minha visão aqui. Ele fez até um pullback, né? Deixa eu pegar aqui, ele quis até fazer um pullback aqui na VWAP, né? Ele fez um pullbackzinho aí na VWAP, mas também não achei interessante, tá bom? Não achei interessante esse momento aqui do mercado. E aí começa a ficar interessante nesse ponto aqui, galera, ó. Qual o ponto? Esse daqui, ó. Tá? Por quê, pessoal? Observa que aqui, galera, ele fez uma defesa bem interessante, tá? Uma defesa aqui com esforço interessante. E aí, em cima de um ponto importante que era de menos 1%. Junto com menos 1%, nós tínhamos uma variação aqui também do ajuste, tá? Essa linha tracejada azulzinha aqui, mais um ponto de confluência, tá, galera? Então, o que que acontece? Olha só que interessante. Nessa hora aqui, galera, tá? Ele deixa essa defesa, ele volta para testar, galera. Nessa volta para testar aqui, aqui sim é um ponto de trade muito interessante, tá? Para você estar fazendo uma compra, porque já foi numa região onde o mercado mostrou defesa, tivemos divergências, tá? Então aqui é um ponto perfeito de trade, tá, galera? Um ponto perfeito de trade aí que a gente poderia estar tomando risco. Se vocês observarem aqui também, nós tivemos divergência de fluxo, tá? Então, isso daqui colaborou para que pudesse ser feito uma compra, tá? Para que pudesse ser feita uma compra aqui nessa região. Tá legal? E aí, galera, como eu falei, quando ele chega nesse fundo aqui, o mercado começa a montar uma estrutura, começa a mostrar algo diferente dessa queda aqui, né? Começa então aí a montar uma estrutura de fato. O mercado avança, ele deixa, tá? Ele faz essa tendência de alta aqui, ele deixa esse bloco de ordens, galera, tá? Ele deixa aqui um blocozinho de ordens para nós, a partir desse candle vermelho, tá legal? Ele deixa esse bloco de ordens aqui. Agora, o que que é interessante? Vamos lá, galera. Como eu falei, a partir desse fundo aqui, o mercado começa a se movimentar de uma forma mais dinâmica aí, uma forma melhor que a gente pode fazer uma leitura, tá? E aí o que que acontece? Observa o seguinte, ele deixou esse bloco de ordens e fez essa subida, galera. Aqui
Infelizmente, nesse momento eu não estava no mercado. Eu fui chegar no mercado, eu já estava aqui, ó, tá? Mas aqui também é um ponto ideal de venda, tá? Um ponto lindo de venda. É uma venda um pouco mais agressiva, não é diferente dessa venda que é uma venda mais essa compra, que é uma compra mais elaborada. Por quê? Porque você tem um ponto de confluência, dois pontos de confluência, divergências, fundo duplo, tá? Então tinha tudo aqui bem esquematizado para que você tomasse risco. Aqui era um pouco mais agressivo, por quê? Porque a gente não tinha referência. A nossa referência eram duas confluências, tá? Das seguintes. Nós tínhamos aqui o ajuste. Então o ajuste aqui é o principal ponto aí do índice, tá? Junto nós tínhamos uma linha de tendência, então nós tínhamos aí já uma confluência, tá? Outro ponto que ficou interessante foi esse grande esforço aqui com o candle gatilho de defesa, tá bom? Então isso aqui também foi interessante. Então você teria a possibilidade de ser bem mais agressivo já vendendo a mercado ou deixando uma venda posicionada no ajuste, tá? Tendo em vista que nós tínhamos o ajuste e a linha de tendência, então, tá? Agora, se você quisesse esperar um pouco mais, um candle gatilho mostrando esforço, defesa com essas duas confluências. Então, aqui sim era uma venda muito interessante, tá? E aí, depois disso, a gente observa que o mercado para exatamente no bloco de ordens, tá? Então, ele para exatamente no bloco de ordens. Aqui também seria uma compra mais agressiva, né? Confiando somente no bloco de ordens, que já é algo muito interessante, algo muito bom de se trabalhar. Então seria também uma compra um pouco mais agressiva, tá? De se fazer, porque você está vendo que ele só deu um toque, ele não voltou para testar. Então, se você não pegou direto, você não pegaria provavelmente depois. Bom, vamos lá. Aí, após isso, ele volta para testar mais uma vez o ajuste. Aí o mercado mostra que de fato ele está aqui. E aqui a gente já tem também mais divergências, tá? Mais divergências. Teve uma falha aí no fluxo também direcional, né? A gente vê que não teve um fluxo direcional, tá? Aí comprador nessa pernada de alta, tá? Mercado vazio, então não teve um fluxo, então poderia sim mais uma vez parar aí no ajuste. Foi o que aconteceu. Testou o ajuste, já desceu. Agora o que que é interessante? O mercado trabalhou hoje, o centro do mercado foi exatamente esse bloco de ordens, porque nós temos um mercado acima do bloco e depois do bloco, né? Agora veja que interessante, quando ele volta para testar, o mercado ainda tem uma certa resistência, a gente vê uma defesa interessante através desse candle. Haveria possibilidade de tomada de risco também na compra aqui? Haveria, mas aí talvez você teria sido estopado. Talvez não, né? Se você comprasse aqui, você seria estopado, a menos que você fizesse um scalp até a VWAP, alguma coisa nesse sentido. Aí o mercado volta, tá? Mantém uma absorção aqui, a gente vê um certo esforço, tá? Que ocorreu. Ele absorveu, só que não foi suficiente. Aí ele faz uma bipolaridade aqui com esse fundo, ó. Então a gente tem esse fundo aqui, tá? Agora nota que, olha que interessante. O que que é um rompimento interessante para você pegar, tá? É quando o rompimento acontece dessas regiões importantes. O rompimento importante não foi aqui, ó, tá? Ah, o fundo. Não, não é porque é fundo. Aqui, quando você percebeu que o mercado absorveu, não foi suficiente, olha o tamanho do candle que foi necessário com esforço, de boa representatividade para que rompesse, para que deixasse essa região. Ou seja, provavelmente, tá? O player que estava absorvendo aqui teve que abrir mão da posição. Ele abriu mão da posição. Quando ele abre mão da posição, ele pode ter sido estopado. Agora não tem como a gente ver, porque é na hora que a gente vê através aqui do livro visual, tá? Então ele pode ter acontecido duas coisas aqui. Ou ele foi estopado, tá? Ou esse player aqui foi estopado, ou ele abriu mão da posição e até mesmo virou a mão também aqui. Então a gente vê aqui um grande esforço, um grande candle também, deixando para trás. Nota que um candle grande desse, quando é que ele é válido, né? Quando ele é feito para romper essa região importante,
esse bloco de ordens. Então, um grande candle aqui, tá? Ah, Rafael, daria venda aí? Sim, daria venda. Porém, aí a gente tem que fazer aquela questão que é o seguinte. Você teria que ter um stop aqui, ó, de mais de 500 pontos, tá? Não dá para colocar um stop aqui no meio, tá? Talvez um stop sendo um pouco mais agressivo acima do ajuste, tá? Porque se ele ganha o ajuste aqui, ele poderia voltar. Isso aqui poderia até ser um falso rompimento, embora as características mostraram que não, mas o mercado é mercado. Então, galera, o que acontece? A venda aqui, o stop ideal seria aqui em cima, então seria um stop meio grande, tá? Stop de rompimento sempre vai ser maior. Bom, operações de rompimento sempre vai ter um stop maior. Por isso que eu gosto de operar reversões, tá? Que o stop é bem menor. Então, galera, e aí a partir daí o mercado engata de fato uma tendência de queda, porque ele perdeu esse ponto de controle. Perdeu esse ponto de controle, tá? E aí de fato ele engata essa tendência de queda, tá bom? Queria ver se estava aqui o volume profile, mas com certeza aqui é o ponto de controle do dia. Ele engata aí a tendência de queda e vai assim até o final do dia, chegando lá aos 101.500, tá bom? Então, galera, só uma leitura para vocês aqui, para vocês conseguirem ver aí os pontos de entrada. Então, nós tivemos um fundo duplo com divergências aqui, né? Defesa, tivemos uma venda mais agressiva, mais uma possível venda aqui, tá bom? Uma compra mais agressiva aqui. Aqui se comprou, levou stop, normal, faz parte, tá? E aí nesse rompimento existiu uma venda aqui, só que um stop um pouco mais comprido, tá legal? Então esses foram aí possíveis pontos de trade. Esse aqui tá também, galera, ó, tá? Foi um ponto interessante, por quê? Porque também manteve aqui a linha de tendência. Então, vocês podem observar que ele manteve aqui a linha de tendência. Ela ainda continuou válida porque esse topo aqui não foi suficiente para romper esse topo. Se perde aqui, aí essa linha de tendência talvez deixaria de existir, porque ela também invalidaria esse topo, né? Tá? Se ela não invalida, a gente podia até atualizar, né, a linha de, a gente até poderia atualizar a linha de tendência um pouco mais para cima, né? Sim. Agora, se esse topo aqui rompesse esse daqui, aí perderia total sentido da linha de tendência, tá bom? Então tá aí, galera, um pouco da visão para vocês, tá? De novo, gráfico parado, né? Aquela velha história, engenheiro de obra pronta é fácil, mas a ideia aqui não é essa. A ideia é que seja algo didático para que vocês possam visualizar, ter ideias, fazer anotações da leitura, tá legal? Um forte abraço e até um próximo vídeo, galera.